Cidadania em Foco. Cidadania em Foco. A partir de agora você acompanha o programa Cidadania em Foco, jornalismo, informação e cidadania no seu rádio. Uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a rádio UFT-FM. Estamos de volta nas ondas da UFT-FM, trazendo esta semana um tema que está em evidência: a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento, que são direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988. Mas atenção, esse direito não é absoluto e precisa ser exercido com responsabilidade. Para compreender melhor um assunto tão complexo, conversaremos hoje com dois promotores de justiça, Eduardo Guimarães Vieira Ferro e Luiz Antônio Francisco Pinto. Para começar, peço que o promotor Luiz Antônio comente sobre a importância da liberdade de expressão e o destaque que esse direito tem na Constituição Federal. A liberdade de expressão é muito importante. Por meio dela que a gente tem conhecimento de tudo que tem acontecido, né? Por isso a Constituição Federal tem várias passagens, vários dispositivos que falam que é livre a manifestação do pensamento, é assegurado a todos o direito à informação. Então esse é um direito sagrado. O cidadão, ele por muito tempo teve restrição ao conhecimento, restrição à informação. Tanto por uma questão tecnológica, que hoje nós temos muito mais tecnologia, mas também por questões políticas, né? Na época da ditadura militar. Então não tínhamos conhecimento do que nos envolvia, principalmente no aspecto político. Então isso é indiscutível, não podemos abrir mão desse preceito. Mas e sobre os limites da liberdade de expressão? Gostaria que o senhor também comentasse sobre isso. O direito à liberdade de expressão, ele é sagrado, mas ele encontra limites. Limites na razoabilidade, limites no direito do outro. Então, assim, eu tenho direito de fazer a minha manifestação, mas desde que ela tenha respeito ao direito do outro e não seja anônima. Eu tenho que dar nome, eu tenho que me apresentar, eu posso expor minhas ideias, mas eu também tenho o dever de me apresentar. Se eu falar algo indevido, algo irresponsável, algo criminoso, eu vou ser responsabilizado. Tanto é que tem debate hoje as fake news. As fake news, elas não são liberdade de expressão. A fake news, ela deturpa esse direito, porque a liberdade de expressão, ela encontra limite na lei, ela encontra limites na própria Constituição Federal. Ela não é absoluta. Você tem direito de se expressar, mas com responsabilidade. Eu passo agora a palavra para o promotor Eduardo Ferro. A minha pergunta é: o que pode acontecer com quem ultrapassa os limites da liberdade de expressão? Aquele que exerce o seu direito de liberdade de expressão em desrespeito à imagem e à honra de outra pessoa pode ser responsabilizado criminal e civilmente. O Código Penal prevê que esse desrespeito pode até ensejar a pena de prisão, com possibilidade de aumento de pena se o ato for praticado contra funcionário público em razão da função exercida ou se praticado por meio que facilitada a divulgação da ofensa, como as mídias digitais e as redes sociais. A Lei de Segurança Nacional também limita a liberdade de expressão porque pune com pena de prisão quem fizer propaganda em público de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política, quem tentar mediante grave ameaça impedir o livre exercício dos poderes políticos ou quem incitar animosidade entre as Forças Armadas e demais instituições. A mesma Lei de Segurança Nacional protege a honra e a imagem dos presidentes dos poderes políticos, prevendo pena de prisão inclusive para quem apenas propala ou divulga as ofensas já feitas por outra pessoa. Então se engana quem pensa que pode usar a internet para falar o que bem quiser, não é verdade? Coloco essa questão aqui porque são muito comuns os crimes contra a honra e os crimes de ódio na internet. A honra, a imagem, a ordem política e o livre exercício dos poderes também são protegidos no meio virtual. Doutor Eduardo, algumas pessoas foram presas recentemente em Brasília por determinação do STF por supostamente estarem envolvidas em atos antidemocráticos. Podemos entender então que elas podem ter excedido além dos limites das liberdades de expressão e de manifestação? O que tem sido noticiado na imprensa é que ao menos parte dos fatos investigados estaria ligada ao direito de liberdade de expressão exercido de maneira abusiva ou ilegal.
Mas, em termos acadêmicos, se houver um inquérito policial instaurado para apurar crime previsto na Lei 7.960 de 89, em tese a prisão temporária seria cabível. De mesma forma, se houver um inquérito policial instaurado para apurar crime doloso, cuja pena de prisão supere 4 anos, e havendo necessidade da prisão para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal, em tese a prisão preventiva também seria cabível. Por hoje ficamos por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com um novo assunto. Até lá! Esse foi o programa Cidadania em Foco, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a rádio UFT-FM. Produção e redação, Flávio Herculano. Apresentação, João Lino Cavalcante. Edição, Jales Barros. Revisão, Luciana Duailib. Coordenação de jornalismo, Alaíla Milhomem. Cidadania em Foco. Cidadania em Foco. Cidadania em Foco.